Vamos lá, meus amigos, continuando aqui a falar sobre a petição inicial, nós vamos trilhar alguns outros caminhos agora que não seriam aquele comum, considerados comuns de uma petição inicial. O procedimento comum nós tratamos no vídeo anterior, que consiste no próprio deferimento da petição inicial, que significa dizer que ela não possui vício algum. Então a petição inicial está formalmente perfeita, isso vai gerar a notificação do reclamado para comparecer à audiência, sendo que a gente vai estudar ainda nas próximas aulas todo esse procedimento. Vimos também na última aula sobre o pedido liminar, deferido ou indeferido e tudo que pode acontecer. Só que nessa aula de agora nós vamos falar sobre defeitos na petição inicial. O juiz do trabalho ele vai se deparar com a petição inicial defeituosa, sendo que, à luz da legislação trabalhista e de acordo também com o CPC, esse vício pode ser sanável ou insanável. Então eu posso ter uma petição inicial com um vício que possa ser corrigido e outro que não caiba correção alguma. Então nós vamos tratar agora da emenda da petição inicial e do seu indeferimento. E o que eu posso fazer, quais são as consequências para o processo. E ao final da aula nós vamos analisar o nosso primeiro mapa mental. Então vamos comigo aqui, ó, o primeiro ponto que nós temos. Eu tenho uma petição inicial com um vício sanável. Esse vício sanável vai gerar a emenda da petição inicial. Então você pode, na qualidade de advogado do reclamante, ser notificado para emendar a petição inicial. Então digamos que falte qualificação, que a qualificação não esteja completa, ou então falte algum outro elemento da petição inicial. O juiz percebe que basta complementá-la para que o vício deixe de existir. Não é caso de extinção do processo. Se falta a qualificação, por exemplo, se falta ali algum outro elemento de forma, nós podemos determinar ao reclamante, no caso o advogado do reclamante, que complemente, que traga aquele elemento faltante. Então o juiz ele tem o dever, aqui que a gente tem que prestar atenção, o juiz ele tem o dever, ele é obrigado a intimar o reclamante para corrigir, para complementar, ou seja, para emendar. Então diante de um vício sanável, de uma petição inicial com vício sanável, a única conduta correta do magistrado é intimar o reclamante para emendar, para complementar. Se o juiz, diante dessa situação, ele extinguir o processo sem resolução do mérito, a parte poderá, aí nós vamos analisar daqui a pouco se vale a pena ou não, mas a parte poderá, diante desse erro improcedendo, interpor o recurso ordinário. Então, a regra é, o juiz obrigatoriamente tem que intimar o reclamante para que ele complemente, para que ele emende. Ele dará para esse reclamante o prazo de 15 dias, que é o prazo que nós temos no CPC. Antigamente, no antigo CPC, o prazo era de 10 dias. Com o atual CPC, o CPC de 2015, nós passamos a ter, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, um prazo de 15 dias. É muito tempo, é o que está descrito na lei. Não cabe ao juiz deferir outro prazo. 15 dias e 15 dias úteis a partir da reforma trabalhista. E um detalhe importante, ao ser intimado para emendar, você vai ler a notificação e nela deve haver a indicação do que deve ser corrigido. Então o juiz quer que eu emende, quer que eu corrija o quê? Faltou a qualificação completa do reclamante, faltou a qualificação completa do reclamado. O artigo 321
do CPC diz que o juiz tem que indicar o erro a ser corrigido. E esta informação já consta também na súmula 263 do TST. A súmula 263 do TST foi atualizada ali em 2016 pelo Tribunal Superior e nela consta o dever de indicar o bem que deve indicar o que deve ser corrigido, o erro que deve ser corrigido. Essa que é aqui a ideia. Agora, nós temos caminhos. A gente está sempre buscando aqui no nosso curso mostrar todos os caminhos possíveis. Pode ser que não haja emenda, não seja feita a emenda. Ou pode ser que ela seja feita e não seja aceita pelo magistrado porque entendeu que você não corrigiu de forma adequada. Se não houve a emenda, se ela não foi aceita pelo magistrado, o que diz o dispositivo? Que é caso de arquivamento. Se você não emendar a petição inicial no prazo, o processo vai ser arquivado. Teremos o arquivamento, junto com o arquivamento, a condenação ao pagamento de custas processuais. Então temos o arquivamento, que é a nossa extinção sem resolução do mérito, e condenação ao pagamento de custas processuais. Vejam aqui, ó, 2% sobre o valor da causa. Então aqui o juiz do trabalho vai condenar o reclamante ao pagamento de custas, 2% sobre o valor da causa. A gente sabe que no processo o valor das custas ele é sempre de 2%. O que vai variar é a base de cálculo. Pode ser 2% sobre o valor da causa, como esse exemplo, pode ser 2% sobre o valor da condenação, pode ser 2% sobre o valor do acordo, mas é sempre 2%. Neste caso aqui, como o erro foi realizado pelo reclamante, nós temos 2% sobre o valor da causa, ok? Isso caso não haja a emenda da petição inicial. Agora nós vamos para uma situação mais grave ainda, que é o indeferimento da petição inicial. E aqui nós vamos discutir uma questão importante sobre valor da causa. Foi mais um requisito da petição inicial que foi incluído pela reforma trabalhista e vem dando muito problema aqui para os advogados. Então, o indeferimento da petição inicial. Qual que é a grande diferença entre indeferimento e emenda da petição inicial? Enquanto na emenda eu tenho um vício que pode ser corrigido, eu tenho um vício sanável, aqui, ó, no indeferimento, eu estou diante de um vício insanável. O meu vício, ele é insanável. Todos os vícios insanáveis estão aqui no artigo 330 do CPC. Exemplo, falta causa de pedir, falta pedido, isso gera a inépcia da petição inicial, a inépcia da petição inicial acarreta esse indeferimento, você tem ilegitimidade, falta de pressupostos de desenvolvimento regular ou então falta de condições da ação. São vícios que o legislador entendeu que não cabe a correção. Se não cabe correção, nós teremos automaticamente a extinção do processo. Se o juiz verifica, já digo que é uma situação bem difícil de ocorrer, que nós só temos hoje uma que está sendo muito discutida, que é a do valor da causa. É muito difícil de nós termos o indeferimento da petição inicial. Nós temos esse vício grave que o juiz já extinga o processo sem resolução do mérito direto. O grande problema hoje é valor da causa. Isso porque, meus amigos, e há uma grande discussão aqui, vem sendo sedimentada positivamente se nós pensarmos no advogado. Graças a Deus o entendimento dos tribunais vem sendo correto e vem no sentido positivo para a advocacia. Olha o que acontece. Você sabe que a partir da reforma trabalhista passou a ser obrigatório o valor da causa em todos os procedimentos. Antes nós tínhamos apenas no rito sumaríssimo.
Rito sumaríssimo, desde que ele foi criado no ano de 2000, você tinha que colocar o valor da causa. O ordinário, não. Com a reforma trabalhista, está lá no artigo 840 da CLT que tem que ter o valor da causa. O pedido tem que ser certo, determinado e líquido, com um detalhe ainda. A redação do artigo 840 diz que, se não houver valor da causa, teremos extinção do processo ou extinção dos pedidos. Se não tiver valor da causa de nenhum pedido, todo o processo vai ser extinto. Se não tiver de algum pedido, aquele pedido vai ser extinto sem resolução do mérito. Então esse é um ponto fundamental aqui. O que vem sendo discutido nos processos? Eu coloquei o valor da causa. Só que eu não coloquei o valor da causa preciso com reais, com centavos. Não. Eu fiz os meus cálculos, eu, advogado, fiz os meus cálculos ali arredondados. Ah, o aviso prévio vai dar R$ 1.200. 13º proporcional, R$ 2.200. Fiz os cálculos aproximados, os reflexos eu coloquei ali aquela conta de mais 35% para chegar ao valor dos reflexos, fiz algo aproximado. O valor da causa deu aproximadamente R$ 52.000. Existem vários juízes do trabalho que extinguem os processos sem resolução do mérito, falando que nós não trouxemos o valor preciso, que não tem ali uma planilha de cálculo com o valor preciso. O que os tribunais vêm dizendo aqui ultimamente? Que não há necessidade de valor preciso, que nós temos que colocar uma estimativa. Então, os tribunais regionais do trabalho vêm afirmando sistematicamente aqui, diversos tribunais, que o valor da causa ele é uma estimativa. Eu vou colocar no final ali, como a gente sempre fez no procedimento sumaríssimo, uma estimativa, 13º R$ 2.000, aviso prévio R$ 1.200, isso, aquilo outro. Eu vou fazer uma estimativa, isso que vale. Então, se você for surpreendido com o indeferimento da sua petição inicial, com a extinção do seu processo sem resolução do mérito, porque não teria indicado os valores precisos, saiba que existe essa jurisprudência no sentido da estimativa. Então, o que você vai fazer nesta situação? Você pode interpor recurso ordinário em 8 dias. O RO, o indeferimento vai se dar por sentença. Então vai ser proferida uma sentença, nós vamos aqui interpor em 8 dias úteis perante o próprio juízo que indeferiu, porque é o juízo acuó. Coloquei um detalhe ali que é o juízo de retratação. Neste caso aqui, há a possibilidade de retratação com base no CPC, porque houve indeferimento da petição inicial. Então o juiz pode se retratar? Pode. Chance de retratação, praticamente zero. É a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior sobre pedido de reconsideração. Chance de reconsideração, quase zero. Mas vejam que isso é inerente ao procedimento. O próprio CPC já diz que no caso de indeferimento, se a parte que interpuser recurso, o juiz vai poder se retratar. Não se retratando, vai aplicar o procedimento comum do recurso ordinário, ou seja, vai intimar a parte contrária para apresentar contra-razões, depois vai remeter para o TRT. E provavelmente o TRT ele vai dar provimento ao seu recurso, determinando ao juiz do trabalho que prossiga no processo, ou seja, que aplique o procedimento normalmente. Por que eu falei para vocês que você pode interpor o RO? Por que eu falei, não, você tem que interpor o RO? Pelo seguinte, o que deve ser analisado neste caso?
Vamos lá. Eu vou interpor o recurso ordinário. Eu vou gastar tempo para redigir, vou esperar um bom tempo pelo julgamento do RO, para depois se dar provimento a ele, com a remessa dos autos à vara do trabalho, para a gente começar tudo de novo. Então há todo esse caminho que naturalmente vai demorar. Varia de TRT para TRT, mas o julgamento de um RO não é tão rápido assim. Teria alguma outra saída? Claro que sim. E aí você tem que pensar ali se valeria a pena ou não, qual que seria a situação melhor para você. Qual que seria a outra saída aqui? Ajuizar uma outra ação. Ajuizar uma outra ação. O que vai ser mais rápido? Redigir, interpor, esperar o provimento do RO ou você ajuizar uma outra ação? Ó, aquela primeira ação que teve a petição inicial indeferida, ela foi extinta sem resolução do mérito. As partes foram intimadas. Daqui a 8 dias, se não tiver interposição de recurso, ela vai transitar em julgado. Como foi extinta sem resolução do mérito, você pode propor nova ação. Então bastaria você ajuizar a mesma ação trazendo uma planilha correta agora. Se aquele juiz daquela vara do trabalho exige que o valor seja preciso, agora você vai trazer um cálculo preciso. Nem que você contrate um especialista em cálculos trabalhistas, você vai ali apresentar os cálculos. Talvez seja mais rápido e mais barato que a interposição e todo o procedimento de um RO? Sim. Ó, Bruno, mas em relação ao prazo de prescrição, como é que funciona? Porque eu ajuizei a minha ação trabalhista, a primeira, dentro do prazo de prescrição bienal, demorou um pouquinho, o juiz indeferiu e extinguiu sem resolução do mérito. Eu vou agora propor nova, mas em relação ao prazo de prescrição, você não vai ser prejudicado. Porque aqui nós vamos aplicar a súmula 268 do TST. A súmula 268 do TST fala em interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da reclamação trabalhista, mesmo que ela seja arquivada, mesmo que ela seja extinta sem resolução do mérito, que é o que aconteceu com você. Então nós teremos a interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da ação 1. Mas a ação 1 foi arquivada, mesmo o arquivamento vai gerar essa interrupção. E nós sabemos que quando a prescrição ela é interrompida, ela volta a contar novamente. Ou seja, trocando em miúdos, você ganhou mais 2 anos para ajuizar esta ação 2. Óbvio que você vai ajuizar o mais rápido possível, mas saiba que você não sofrerá nenhum prejuízo, porque nos termos da súmula 268 do TST, houve a interrupção aqui do prazo prescricional. Tá bom? Para não ficar muito longo esse vídeo, nós vamos parar aqui e o próximo eu analiso o mapa mental. Um abração, galera!